Se Jesus continuou sendo Deus quando veio ao mundo, porque na sua oração em João 17, versículo 5, ele diz: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Será se Jesus havia perdido a sua glória ao vir ao mundo? Será se ele deixou de ser a mesma pessoa que ele era antes na eternidade? Hoje eu quero revelar e te mostrar de forma clara o que a Bíblia fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua humanidade. Em vídeos anteriores eu mostrei de forma clara que Jesus existia antes de todas as coisas. Ele existia na forma de Deus, ele tinha a glória de Deus, ele é o responsável por toda a criação e ele é Deus. Depois eu fiz um outro vídeo mostrando de forma clara que após a sua ressurreição, Jesus ele continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. Ele está à destra do Pai e reina como Deus Filho nos dias atuais. Agora, quando ele veio ao mundo, ele era tanto homem como Deus? É isso que nós estaremos analisando segundo o que a Bíblia nos permite fazer a partir de agora. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações. Se você gosta de um conteúdo bíblico sem viés ideológicos, você está no lugar certo. Continuando, vale ressaltar que Jesus, apesar de ser a mesma pessoa que estava na eternidade e que também está no céu nesse exato momento como Deus, ele, quando esteve entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. É exatamente o que João, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Jesus ele não se disfarçou em homem, ele de fato se tornou um homem. Agora pare e imagine, Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Seria possível estar entre nós? A Bíblia fala que Deus, a glória dele é tão grande, tão poderosa, que ninguém jamais suportaria vê-lo. Pelo menos não na condição em que nós nos encontramos hoje. Moisés foi o único que teve a audácia de pedir para Deus ver a sua face. E a resposta que Deus deu a Moisés foi: "Moisés, qualquer homem que ver a minha face morrerá." Então, Deus ficou entre fendas de montanhas e Moisés viu apenas a sombra da glória de Deus. A Bíblia conta que Moisés, ao descer do monte, ninguém conseguia suportar olhar para Moisés por causa do reflexo da glória de Deus em que estava em Moisés. Então imagine se Jesus vem com a glória de Deus. O mundo não suportaria. Por isso foi necessário que Jesus se tornasse em figura humana e fosse colocado como servo para cumprir a sua missão de salvação e de resgate da humanidade. O que aconteceu para que Jesus fizesse a sua missão? Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, diz: "Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana." Agora a pergunta a respeito deste texto, e que vale muito a pena nós analisarmos, é: do que Jesus se esvaziou? Nós percebemos que o escritor ele diz que Jesus tinha a forma de Deus, mas não considerou o ser igual a Deus, coisa que ele poderia se apegar. Ele não se apegou, ele era Deus. Jesus, quando estava aqui na terra, era o mesmo que estava na eternidade. Porém, ele esvaziou-se dos seus atributos. É exatamente o que nós vamos perceber com a história da humanidade da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos perceber que Jesus ele não era onisciente quando esteve aqui na terra. Ele mesmo diz em Mateus capítulo 24, versículo número 36, "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai." Jesus, quando questionado pelos seus discípulos a respeito de quando ele voltaria para implantar o seu reino eterno, o próprio Jesus disse: "Nem ele e nem os anjos sabia, somente o Pai." Então Jesus não tinha a onisciência, ele não sabia de todas as coisas. Mas nós sabemos que ele é a mesma pessoa, porém ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ou seja, ele não usou enquanto homem
os atributos divinos de Deus. Por isso que em sua oração sacerdotal ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus, ele se coloca como servo, ele se torna dependente do Espírito Santo. É exatamente o que o livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, vai dizer, que o Espírito Santo preencheu Jesus com autoridade, com poder, o qual saiu fazendo bem por toda parte, curando enfermos, libertando pessoas que estavam cativas pelo inimigo. Então, nós percebemos que Jesus não tinha a onisciência e nem exercia a glória de Deus enquanto estava em nós, e estava entre os homens. Nós vamos perceber ainda que nesse mesmo contexto, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele se tornou menor do que os anjos. Veja só, fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Perceba que, por um período de tempo, a saber, os 33 anos em que Jesus viveu entre os homens, pelo menos é o que nós julgamos segundo o contexto histórico da Bíblia, e esse contexto histórico nós contamos ali pelas comemorações da Páscoa e as datas comemorativas, então chegamos à conclusão que Jesus viveu sobre a face da terra por 33 anos. Então, dentro deste período em que ele era e estava na forma de homem, ele foi menor do que os anjos. Aqui fica outra pergunta. Pode, porventura, anjos ser maior do que Deus? Pode, porventura, a criatura ser maior do que o Criador? A resposta lógica é não, não pode. Mas Jesus se fez menor do que a criatura para te salvar, para me salvar. Esta é a maior prova de amor que nós podemos ter a respeito da pessoa de Deus, a respeito da pessoa de Jesus. Ele se fez servo, se tornou maldito por causa de mim, por causa de você, para que nós tivéssemos a chance de nos voltarmos para o Senhor e sermos resgatados pelo seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus veio igual a nós. Jesus se cansou. Jesus teve fome, teve sono, teve cansaço. Em todas as esferas em que se possa imaginar, Jesus foi tentado. Ele mesmo disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus está dizendo: se eu venci, você também consegue, porque eu estive na mesma pele em que você hoje se encontra. Estive na mesma condição em que você hoje se encontra. Então, Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter. Jesus, ele pode se compadecer de cada um de nós. Ora, se Jesus, ele foi tentado em todas as esferas, assim como qualquer um de nós, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Veja só o que diz as Escrituras Sagradas em Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Isso se encontra em Tiago 1,13. Mas nós vamos perceber que no livro de Mateus, no capítulo 4, nos primeiros versículos, nós encontraremos dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo mal. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele foi tentado, a tentação que os homens hoje são tentados. A tentação da fama, do poder, da riqueza, enfim, em todas as áreas, Jesus então foi tentado. Agora a pergunta em que eu te faço é, dentro desse contexto bíblico, e claro que tem muitas outras passagens que nós poderíamos estarmos citando, mas por se tratar em um vídeo que eu quero que seja o mais curto possível, eu te pergunto, poderia Jesus ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo em que estava exercendo a sua missão de servo quando aqui na Terra estava? Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para vídeos como este. Aqui, a Bíblia reina. Deus os abençoe.